A Organização Mundial da Saúde, OMS, defendeu que os países adotem todos os esforços possíveis para uma eventual pandemia, termo adotado para uma doença infecciosa que atinge muitas pessoas de forma simultânea ao redor do mundo. Nos últimos dias, os casos de infecção fora da China deixaram de estar diretamente ligados a viajantes que em algum momento passaram pela cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto, apesar de não haver dúvidas de que a doença surgiu ali. Isso acendeu o alerta das autoridades de saúde ao redor do mundo, e o temor de uma perda de controle da doença derrubou bolsas de valores para além da Ásia. Hoje, o vírus se espalha principalmente em 3 países: Coreia do Sul, Irã e Itália. Este último confirmou nesta terça, 25/2, a 11ª morte pela doença, de acordo com o jornal La Repubblica. Até agora, foram confirmados casos em 50 países e territórios. A China ainda concentra grande parte deles, com diagnósticos confirmados, mas a proporção tem diminuído, já foi mais de 99%, e hoje está em 96,8%. A tendência na China tem sido de queda no número de novos casos e de mortes, segundo autoridades e especialistas. Mas ainda há centenas de pessoas infectadas todos os dias. Ao todo, há casos registrados fora da China. Parte deles está relacionada a cidadãos que foram resgatados da província de Hubei, onde a capital Wuhan e outras cidades estão sob quarentena. O Carnaval de Veneza atrai milhares de turistas. Foi encerrado 2 dias antes do previsto e jogos de futebol da primeira divisão italiana foram adiados. Moradores das regiões de Lombardia, Emília-Romanha, Piemonte e Veneto foram orientados a só saírem de suas residências em caso de extrema necessidade. Há quase 50.000 pessoas nas cidades sob quarentena. Capital da Lombardia, Milão decidiu também suspender aulas em universidades e escolas, mas ainda não fechou suas divisas ou proibiu a circulação de pessoas. Segundo o estudo feito sobre milhares de dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China, mais de 80% dos casos são brandos, e grupos de risco envolvem pessoas com doenças pré-existentes e mais velhas. A mais alta taxa de mortalidade atinge quem tem 80 anos ou mais, 14,8%. Especialistas acreditam que o novo coronavírus possa ser menos letal do que outras doenças que protagonizaram surtos recentes de vírus da mesma família de coronavírus, como a síndrome respiratória aguda grave, 9,5%, a SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, de 35%, que ficou conhecida como MERS. Segundo autoridades de saúde, a explosão da doença está ligada a um hospital e a uma filial da igreja Shincheonji na cidade de Daegu, a 4ª maior do país, com 2,5 milhões de habitantes. O avanço da doença no país vinha sendo mais lento do que na Itália, mas nos últimos 5 dias a cifra explodiu. Do dia 19 ao dia 24 deste mês, os registros passaram de quase 50 para mais de 800. País com mais casos da doença no Oriente Médio, o Irã divulgou ter registrado até agora 139 pessoas infectadas, a grande maioria na cidade sagrada de Qom. 26 pessoas morreram. Para especialistas, o número de pessoas infectadas no Irã pode ser muito maior que o divulgado pelo governo, em razão da taxa de mortalidade calculada na China, 2 mortos a cada 100 infectados, ou seja, se a proporção mortos infectados for a mesma no território iraniano, deve haver centenas de pessoas doentes ali. Nesta segunda-feira, um político da cidade de Qom acusou o governo central de tentar acobertar a real situação da doença no país. Ahmad Mirabad Farahani afirmou à agência de notícias semi-estatal ILNA que o coronavírus matou mais de 50 pessoas na cidade. Mas o vice-ministro da saúde do país refutou a informação. Eu nego categoricamente essa informação. Não é o momento para disputas políticas. O coronavírus é um problema nacional, afirmou Irajarirche. Nesta segunda-feira, Afeganistão, Bahrein, Kuwait e Iraque registraram seus primeiros casos da doença, todos envolvendo pessoas que estiveram no Irã. Iraque, Paquistão,
Armênia e Turquia decidiram fechar as fronteiras com o Irã, e o Afeganistão suspendeu todo o tráfego aéreo e viário com o país vizinho. Segundo o governo da China, atualmente quase 100.000 pessoas que tiveram contato com pacientes infectados estão sob monitoramento das equipes de saúde do país.